Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Eu quero que vocês continuem em casa e continuem se cuidando, é claro. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre expressões numéricas, ok? Então, o que vem à cabeça de vocês quando eu falo expressões numéricas? Alguns de vocês podem pensar, expressão com números. É bem a carinha de vocês me falarem isso. Então, expressões numéricas, eu vou apresentar um conceito bem formal sobre o que significa. São combinações entre números, sinais gráficos e operações básicas, cuja resolução deve seguir uma ordem específica. Ou seja, o que quer dizer? As expressões, elas vão possuir uma ordem que deverá ser sempre considerada e respeitada, ok? Agora a gente vai ver alguns exemplos de expressões numéricas, tá? Então, ó, no primeiro exemplo, 2 vezes 5 mais 7. Segundo exemplo, 5 mais 7 vezes 5. Outro exemplo, 8 dividido por 4 menos 6 dividido por 3. O outro exemplo, 8 menos 4 dividido por 2. Próximo, 3 mais 5 dividido por 2. Observem que nesse exemplo a gente já tem aqui parênteses. Nós vamos descobrir como utilizá-los mais à frente. Próximo exemplo, 3 mais 6 dividido por 2. E por fim, 36 dividido por 6 menos, aí, 5 mais 6 entre parênteses. Vamos observar o que esse menininho está pensando. Preciso prestar mais atenção. E o sinal de associação? Qual operação eu resolvo primeiro? Aí temos aqui, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E nos sinais de associação nós temos o colchete, as chaves e os parênteses. Vamos descobrir como devemos utilizá-los. Então, a ordem das operações. A ordem que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica são as seguintes. Multiplicação e divisão. Em primeiro lugar, quando não houver potências ou raízes, que são uma coisa que vocês ainda irão ver posteriormente nos próximos capítulos, devem ser feitas as multiplicações e divisões. Realize aquela que aparecer primeiro nos cálculos. Vamos observar um exemplo agora. Eu tenho 5 vezes 6 menos 56 dividido por 14. Então, qual foi que apareceu primeiro? A multiplicação. Então, é ela que eu vou resolver primeiro, certo? E também temos uma subtração e uma divisão. Então, vamos resolver a multiplicação, certo? Ó, 5 vezes 6, 30. Mantemos a subtração e vamos resolver a divisão, porque ela vem antes da subtração. 56 dividido por 14 é 4. Aí, por fim, nós vamos resolver a subtração. 30 menos 4 é igual a 26. Em seguida, deve-se resolver, né, a adição e a subtração. Por último, realize-se as somas e as diferenças. Também não há prioridade entre elas. Resolva na ordem que aparecerem. Vamos ver o nosso exemplo. 5 menos 3 mais 5 menos 8 mais 4. A primeira coisa que eu gosto de fazer é organizar, deixar as adições de um lado e as subtrações de outro, ó, como eu fiz aqui, ó. 5 mais 5 mais 4 menos 3 menos 8. O que eu fiz? Eu só juntei quem tinha adição de um lado e subtração de outro.
Agora a gente resolve, ó. 5 mais 5 mais 4 dá 14. Menos, aí, 3 menos 8 é igual a menos 11. E por fim a gente resolve o que sobrou, que é 14 menos 11, que é igual a 3. Agora vem uma outra parte bem importante, né, que eu falei. Ainda existem outras duas operações, né, que eu falei inicialmente, a potência e a radiciação, mas elas a gente só vai estudar mesmo mais pra frente. Então, por enquanto, a gente só vai utilizar essas duas, que é a de multiplicação e divisão, adição e subtração. Outra ordem que também deve ser considerada são as ordens entre parênteses, colchetes e chaves, certo? Então, em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essas devem se separar entre os colchetes, parênteses ou chaves, certo? Então, vamos às prioridades. A prioridade em que as operações devem ser feitas são as seguintes. Primeiro vem os parênteses, tudo que tiver entre parênteses. Depois, o que tiver entre colchetes e, por fim, o que tiver entre as chaves. Ou seja, na maioria das vezes, nós vamos resolver a expressão de dentro para fora. Vamos ver? Os parênteses, não? Em primeiro lugar, deve ser feita todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Se houver muitas operações, a ordem que deve ser seguida é a das operações, como dada anteriormente. Nesse exemplo, a gente tem apenas parênteses. 9 mais, abre parênteses, 2 menos 1, fecha parênteses, mais 6, fecha parênteses, deve ser resolvida da seguinte forma. Nós vamos repetir o 9 e a adição, e vamos resolver quem está dentro do primeiro parênteses, que eu disse, de dentro para fora da expressão. 2 menos 1 é igual a 1. Então, eu coloquei aqui o 1zinho de vermelho e repeti o resto da equação. Eu fiquei com 9 mais 1 mais 6. Observem que aqui eu tirei o parêntese do 1, então eu tenho só uma expressão normal. 9 mais 1, 10, mais 6, 16. É assim que se deve proceder quando se tem parênteses. Colchetes. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro de colchetes deverão ser feitas também de acordo com a ordem das operações dada anteriormente. Vamos ver. Eu tenho aqui 20 mais colchetes, 30 menos, abre parênteses, 11 mais 5, fecha parênteses, mais 2, fecha o colchete. Então, o que eu fiz? Eu repeti o 20, porque ele não está dentro nem dos colchetes e nem dos parênteses. E repeti novamente, abri o colchete, repeti o 30 e o menos. Aí agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses, que é 11 mais 5, que dá 16. Então, eu vou reescrever o resto da equação, no caso que ficou faltando mais 2 e o colchete final. Posteriormente, agora que eu só tenho um número dentro do parêntese, eu vou poder tirar, ó, e resolver, né? Porque eu já fiz aqui de uma forma direta, mas se você fizer 30 menos 16, se você resolver vai dar 14, mais os 2 ali, fica 16. Eu resolvi todo mundo que estava dentro do colchete e obtive o número final, que no caso é o 16. Por fim, eu posso apenas resolver a expressão final que sobrou, que no caso é 20 mais 16, somando, obviamente, dá 36. Lembrem-se que apenas de que os parênteses, quando aparecerem sozinhos ou dentro dos colchetes, nesse caso, quando sobrar apenas um número dentro dos parênteses, este pode ser eliminado, ok? Agora, vem as chaves, que é por último.
As operações dentro das chaves também devem ser realizadas de acordo com as ordens das operações, ou seja, da multiplicação e divisão e depois da adição e subtração. Vamos ao exemplo. Ó, aqui já é um pouquinho maior. 3 mais, abre as chaves, 5 mais, abre o colchete, 14 menos, abre o parêntese, 15 menos 7, fecha parênteses, fecha o colchete, mais 8 e fecha a chave. Vamos lá resolver. Primeira coisa, é o que está dentro dos parênteses que eu vou resolver. O restante eu vou apenas repetir. Então, 15 menos 7 dá 8. E eu repeti o restante da expressão. Vejam que eu não modifiquei nada, somente resolvi o que estava dentro do parêntese. Então, agora eu vou resolver o que está dentro do colchete. 3 mais, aí eu repeti o 5 mais. Quanto é 14 menos 8? É 6. Mais o 8 que estava ainda lá dentro das chaves. E resolvi todo mundo, apenas resolvi o que estava dentro do colchete, certo? Que foi o 6. E repeti o restante da expressão. Por fim, o que eu fiz? 3 mais, eu somei todo mundo que estava dentro da chave e obtive 19. Ok? Então, agora, por fim, só me sobrou um número dentro da chave. Então, eu posso simplesmente resolver a expressão que restou. 3 mais 19 é igual a 22. Então, vocês devem estar se perguntando, existe uma razão para usar e ordenar estes símbolos? No caso dessa maneira que eu apresentei para vocês, a resposta é o seguinte. Vocês devem estar se perguntando também, né? Professora, por que existe essa ordem para resolver as expressões numéricas? E se eu usasse apenas um desses símbolos, a expressão que eu escrevi estaria errada? Então, são ótimas perguntas que geram ótimas discussões. Agora eu vou estar explicando. Assim, por que a gente usa os símbolos e tudo mais, né? Vamos lá. Vamos analisar aqui uma situação. Eu tenho essa expressão aqui, ó. 48 dividido por 2 vezes, abre parêntese, 2 mais 4, fecha parêntese. É quanto? Qual a resposta, né, dessa expressão? 144? É 4, talvez? Ou 56? Então, pensem, eu quero que vocês pensem nisso. Nesse momento, se vocês não estiverem com o caderno próximo de vocês, eu peço que vocês pausem o vídeo, peguem caderno, lápis e borracha para pertinho de vocês. Eu quero que vocês resolvam essa expressão da maneira que vocês acharem que deve ser resolvida e compare depois que resolver com o que eu vou apresentar no próximo slide, tá ok? Então, pausem o vídeo e vão tentar resolver. Não sejam curiosos e passem para o próximo, tá? Eu quero que vocês tentem resolver. Tentaram? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Vamos resolver, certo? Aqui a expressão novamente. Eu a copiei aqui do lado para facilitar os cálculos. 48 dividido por 2 vezes 2 mais 4 dentro do parêntese. Então, a primeira coisa que se deve fazer é resolver quem está dentro do parêntese. Repete o restante da expressão e resolve. 2 mais 4, 6. E agora, professora, quem eu devo resolver primeiro? A divisão ou a multiplicação? Lembra das regrinhas que quando aparecesse, você poderia resolver na ordem que aparecesse, porque ficaria melhor? Então, vamos lá. 48 dividido por 2, certo? Eu tirei aqui, nessa situação, eu tirei o parêntese porque não vai fazer muita diferença, ok? 48 dividido por 2,
dá 24, e eu repeti a multiplicação 6. Então, 24 vezes 6 é igual a 144. E aí? Bateu com a resposta de vocês? Ou ficou diferente? Se foi isso, o que vocês erraram e por que que erraram? Eu quero ter um retorno de vocês, seja um vídeo, uma foto. Mandem uma foto da expressão que vocês fizeram antes de ver a minha resposta aqui. Então, se você seguiu corretamente a ordem, você vai chegar à resposta da expressão, que ela é 144. Se eu fizesse de outra maneira, não seguindo as regras, eu poderia encontrar qualquer um daqueles outros resultados que eu apresentei inicialmente. Eu poderia achar um 4, eu poderia achar um 56, mas a resposta correta é 144. Tá? Então, a razão dessa utilização, né, dos sinais de associação, que são os colchetes, as chaves, os parênteses e, logicamente, as operações. A única razão é a finalidade de uma melhor organização dessas operações. Por quê? Porque se cada um resolvesse da maneira que achasse melhor, uma expressão teria vários resultados diferentes. Então, foi colocado, digamos, como regra geral que fosse dessa maneira, para que ficasse bem organizado. Vamos observar aqui, ó. Na primeira, eu utilizei colchetes, parênteses e chaves. Já na segunda expressão, eu utilizei apenas parênteses. Mas, assim, se vocês pararem para pensar, dependendo do tamanho da expressão, usar apenas um símbolo pode tornar o cálculo meio confuso. No caso, assim, só os parênteses, entendeu? E principalmente para vocês que estão começando a estudar expressões numéricas. Fica muito mais confuso ainda, porque futuramente vocês vão começar a fazer essas expressões com números fracionários. Por isso, a importância de usar parênteses, colchetes e chaves, para ficar bem definida a expressão. Então, vocês observaram que na escrita, né, tem a mesma coisa, a única diferença é essa, que numa tem colchetes, parênteses e chaves, e na outra é só apenas parênteses. Então, há algum problema de eu utilizar a segunda? Não. Vai impossibilitar que eu resolva? Não. A única diferença mesmo é só a questão da organização para facilitar o cálculo de vocês. Então, agora aqui eu vou resolver passo a passo uma expressão com vocês, ok? Um exemplozinho. Eu tenho aqui, ó, entre parênteses, 18 mais 3 vezes 2, dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecha o colchete, dividido por 3. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver quem tá entre parênteses, mas observem que no parênteses eu tenho uma adição e uma multiplicação. Se vocês voltarem e lembrarem, o que deve ser resolvido primeiro é a multiplicação, ou seja, eu vou repetir o 18 até a adição e vou resolver. 3 vezes 2, eu obtenho 6 e repito o restante da equação. Observe que nada foi modificado depois da divisão. Repete a divisão até o final, até o 3. Próximo, ainda permaneço com 2 números dentro dos parênteses. Então, agora eu vou resolver essa adição. 18 mais 6 é igual a 24. Aí eu peguei o 24 e coloquei, eliminei o parêntese, porque agora eu só tenho um número, então não preciso mais do parêntese, e repeti o restante da equação que estava dentro dos colchetes. Aí ficou 24 dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecha colchete, dividido por 3. Agora, observe que dentro do colchete eu tenho uma divisão e uma multiplicação
que são separadas por uma adição. Então, aqui eu posso resolver as duas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. 24 dividido para 8, mais 5 vezes 3, que eu vou obter, ó. 24 dividido por 8 é 3. Eu vou repetir o sinal de adição, que eu não posso mexer, e resolver a multiplicação. 5 vezes 3 são 15. E eu repeti o restante, dividido por 3. Agora, eu resolvo quem tá entre o cochete, que no caso é 3 mais 15, que dá 18. E vou colocar o restante da equação, que é o dividido por 3. Aí, então, por fim, eu resolvo. 18 dividido por 3 é igual a 6. Logo, o resultado dessa expressão é 6. Isso obedecendo todas as regrinhas que foram apresentadas para vocês. Então, para se divertir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um jogo bem legal que vocês podem estar baixando no Play Store. Ele é de graça, super fácil, e eu vou mostrar para vocês como vocês devem mexer no aplicativo para encontrar as expressões da aula de hoje. Algumas, né, claro. Ó, primeiro passo, você vai abrir o aplicativo, vai baixá-lo, vai abrir, e aí você vai nesse íconezinho amarelo, ó, que vai ter lá, como você tá iniciando, vai ter 1.1.1, aí você vai clicar nele. Depois você vai encontrar um lugarzinho lá com o nome capítulo. Você pode escolher entre o capítulo 3, 4, 5 e 6. Mas eu sugiro que você comece no 3 e vá aumentando o grau de dificuldade. Porque, por exemplo, no 3, ele só vai estar me apresentando expressões numéricas sem parênteses, colchete, sem chave. No 4, ele já tem parênteses. No 5, ele já tem colchete. No 6, ele tem tudo, parênteses, colchetes e chave, certo? Então, vai aumentando dependendo do grau de dificuldade. Ainda, vamos supor que você escolheu o grau 3, né? Ok. Aí vai ter a operação. Você pode escolher de 1 a 4, tá? As operações. E comece no 1. E em seguida também vai aumentando o grau de dificuldade. Porque no 1 é, por exemplo, só adição. No 2, ele já vai aumentando mais uma coisa. No 3, ele já vai aumentando outras coisas. Aqui, ele tem a opção 5 e 6. Mas não vão escolher elas, porque entra radiciação e potenciação, que vocês ainda não viram. Que só vão ver depois. E por fim, tem o exercício também ainda para escolher. Comece no 1 e em seguida, claro, vai aumentando o grau de dificuldade. Aí, por exemplo, se você escolheu o 3, no capítulo você escolheu o 3, na operação você escolheu 1 e no exercício você escolheu 1, o número que vai formar naquele quadradinho amarelo ali em cima é 3.1.1, certo? Então, vocês vão seguindo e aumentando de acordo com o grau de dificuldade. Eu sugiro que vocês joguem o joguinho. Vocês podem estar fazendo os cálculos de cabeça, mentalmente. Podem sim, mas para aqueles que tiverem um pouco mais de dificuldade em fazer o cálculo de cabeça, pode estar com o caderninho do lado fazendo. Isso vai depender de cada um de vocês, meus amores. E assim, eu não queria passar exercício do livro, mas eu acho que depois de vocês brincarem com os aplicativos, e tudo mais, eu acredito que vocês sejam capazes de resolver as atividades do livro. É obrigado? Não. Mas é bom porque aí vocês vão estar praticando o que a gente viu na aula. Além de jogar também, vocês vão estar praticando, certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigada. E a gente se vê em breve. Um beijo.